Para você entender melhor na prática o funcionamento de uma constelação sistêmica, eu vou relatar para você o nosso último encontro e a abordagem escolhida por uma cliente que participou desse caminho, desse processo de terapia sistêmica. Ela tinha um tema, que a gente sempre escolhe um tema para tratar por terapia sistêmica. E ela escolheu um tema e esse tema tinha a ver com o relacionamento dela com a mãe e as dificuldades que ela tinha por conta desses relacionamentos que dificultavam a vida dela no relacionamento com a sua própria mãe. Para que a gente pudesse entender essa dinâmica, primeiro nós pedimos para ela escolher uma pessoa entre todos os participantes que pudesse representar ela. Ela foi até lá no grupo e escolheu uma pessoa para representar ela própria. Na sequência, foi pedido para que ela escolhesse uma outra pessoa para representar o seu pai. E ela pegou tanto a pessoa que a representava quanto a pessoa que representava o pai e posicionou de acordo com o critério que ela mesma escolheu. Em seguida, ela foi chamada a colocar lá na mesma disposição no espaço o avô dela, depois a avó dela e depois uma última pessoa para representar a mãe dela. Diante dessas disposições que ela escolheu para que entre os representantes que pudessem ou que estavam disponíveis para participação, nós iniciamos toda a dinâmica. Quando, enfim, essas movimentações ocorreram, nós percebemos que as questões que envolviam o relacionamento da cliente com a sua mãe tinham uma causa muito mais antiga e profunda. Essa manifestação que, diante da constelação familiar, se revelou bem clara, estava vinculada à avó materna dela. Nós identificamos ali nessa fenomenologia dos movimentos espontâneos que a avó materna dessa cliente ela estava presa a uma situação muito difícil e dolorosa para ela na maneira e no tempo em que ocorreu aquilo. A avó materna dela havia sofrido um aborto, uma perda de uma criança. E essa criança, de fato, trouxe um impacto muito ruim, muito negativo para aquela avó, que por alguma razão, que realmente é natural a gente entender, uma mãe que perde o filho, realmente ela fica altamente impactada e muitas vezes indisponível emotivamente, às vezes muito difícil superar esse trauma, ocorreu exatamente assim com a avó dessa cliente. A nossa movimentação fenomenológica demonstrou que a avó estava presa, estava indisponível a uma perda de um filho. E por conta da perda desse filho, ela não tinha mais a disponibilidade de exercer a maternidade com os demais filhos. Essa característica de indisposição da maternidade da avó dela afetou a mãe dela, que por sua vez não teve a sua mãe presente na vida dela porque a mãe estava presa naquela imagem do filho morto e não estava disponível para ser a mãe dos demais filhos. Essa questão foi absorvida pela mãe da cliente que também, de uma maneira a repetir esse mesmo comportamento, se mostrou indisponível para a filha dela na geração seguinte. Não só para a filha, como para todas as demais filhas. Eram ao todo 4 mulheres que estavam envolvidas nessa questão de dificuldade de relacionamento com a mãe. Essa mãe dessa cliente, ela estava também tão indisponível quanto a sua mãe, porque de fato ela não aprendeu o que é tomar o amor de uma mãe para poder transmitir esse mesmo sentimento de maternidade. Ela teve um movimento de amor interrompido. E esse movimento de amor interrompido, a gente sabe que se não for, de uma certa forma, ressignificado, não pode liberar essa emoção que é natural uma mãe oferecer ao seu filho. Se ela não aprendeu como fazer isso, ela tem uma grande chance de não conseguir transmitir esse movimento de amor. Isso não quer dizer que o amor que a mãe dela sentia por ela e pelas filhas não existia. Ela simplesmente não conseguia manifestar a realidade desse amor. Quando a gente percebeu isso através do campo, ficou muito claro porque estava ocorrendo essa situação nesse momento atual, na vida da mãe dela e impactando a vida dela própria e das demais irmãs. Com esse movimento, com essa imagem de solução, fica fácil então para a cliente perceber que ela pode entender o comportamento da mãe e buscar uma outra maneira de se aproximar da mãe, entendendo a dificuldade pela qual a mãe passou, a não ter também o amor da sua própria mãe, que estava indisponível por conta da perda do filho. E essa sucessão de ressignificações, ela reverbera no momento atual, porque essa disposição ou essa imagem de solução é criada e com isso a gente pode recriar aquela mesma situação. Ou seja, olhar para o fato de uma maneira diferente e entender o que ocorre
na própria forma de condução da mãe dessa cliente, que é o nosso exemplo aqui, e como essa relação de entendimento pode trazer uma transformação nos relacionamentos dessa mãe com os demais filhos. Com essa nova percepção, a gente conseguiu o primeiro momento de transformação e de entendimento para que a gente reverta esse amor interrompido da mãe, que não pôde também dar seguimento à sua maternidade com os demais filhos. Tudo por conta de uma situação ocorrida no passado e que influencia até o momento presente a vida das pessoas. E as constelações mostram muito isso. Muitas coisas que estão vinculadas, não só às questões de relacionamento, mas às questões profissionais, às questões de dificuldade de se lidar com a vida, com as coisas práticas da vida, com o dinheiro, as questões que envolvem vícios, as questões que envolvem perdas, suicídios, assassinatos e um monte de coisa que são decorrentes das nossas relações familiares ou ancestrais, impacto na vida de todos nós até o momento presente, como se fosse realmente uma onda que tivesse um movimento em algum momento lá do passado e fosse impactando gradativamente as gerações seguintes. Nas constelações a gente consegue perceber a origem desses movimentos, a gente consegue dar novo destinação para aquilo. Nesse momento que nós acabamos de elucidar para vocês sobre essa cliente, quando ela percebeu que essa indisponibilidade da mãe dela tinha vínculo com a avó materna, ela viu que de fato a mãe não poderia estar disponível para ela, porque a mãe não aprendeu a receber o amor da mãe dela, porque a mãe dela estava indisponível pela perda do filho. A avó provocou essa perda para a mãe e essa mãe estava provocando a perda para essa cliente que nos procurou em função do relacionamento. Essa visão modificou a maneira da filha perceber o comportamento da mãe. Até então, quando ela nos procurou, ela simplesmente mencionou que ela não entendia o porquê da mãe não dar essa atenção, não aceitar o carinho das filhas, esse colocar distante e indiferente em relação às filhas. Mas, através dessa nova percepção, ela viu que a mãe nada mais transmitia do que a dor que ela havia sofrido lá no momento de infância dela, quando a mãe dela também não estava disponível para ela. A mãe dela transmitiu aquilo que ela havia aprendido, a mãe dela transmitiu aquilo que ela havia sentido para as outras filhas sem sequer dar conta disso. Com essa nova percepção sobre a mãe, com essa nova percepção sobre aquilo que foi uma perda muito forte para a mãe, ela pôde olhar com mais condescendência, com mais atenção, com mais carinho para a mãe dela. E perceber que ao invés de indiferença, ao invés de ausência de sentimento, a mãe era uma grande força de ter superado aquele momento tão difícil para poder, através da capacidade que havia sobrado para ela, diante de tantas perdas, de ainda oferecer essa maternidade para as filhas, da maneira como ela havia aprendido e entendido a vida dela naquele momento onde aquele amor da mãe dela também foi certamente interrompido em algum ponto. Ela passou a olhar aquele problema com a mãe como, na verdade, uma força, um agradecimento. Ela pôde olhar para a mãe, de fato, como a mãe era. Não nem melhor nem pior, simplesmente como a mãe era. E ver na mãe a figura materna e a grande força que ela representava na relação atual com a própria família. E isso modificou certamente a maneira como ela vai começar a se relacionar com a mãe a partir de agora. Esse é o primeiro momento e o primeiro movimento de uma transformação que pode ocorrer durante anos, porque à medida que nós verificamos uma possibilidade de se posicionar naquele problema, naquela situação de forma diferente, essa maneira vai gerando uma disposição também diferente de se lidar com a situação, trazendo uma conciliação absolutamente sólida, absolutamente concreta e transformadora na vida de todos que participam daquele momento. Então, assim, há uma grande chance, uma grande possibilidade de todas as filhas, juntamente com a mãe, encontrarem um caminho de equilíbrio que preserve não só aquilo que elas buscam como filhas, mas o que a mãe pode dar, está disponível para dar como mãe. E esse respeito é fundamental na imagem de solução que a gente percebe que é muito possível e absolutamente concreta numa constelação sistêmica. Normalmente as pessoas que procuram a constelação sistêmica acham que a mudança vai ocorrer somente na pessoa que participa. Não, isso não é verdade. Toda vez que alguém se modifica diante de uma situação conflitante, automaticamente essa mudança ocorre em tudo que ela observa. A partir do momento que eu mudo a minha maneira de enxergar as coisas, tudo se transforma junto com a minha nova maneira de pensar.
eu vou me relacionar diferente com as pessoas, eu vou me relacionar diferente com a situação que antes era conflitante e que agora passou a ser conciliatória com a minha maneira nova de enxergar. Então isso transforma não só a sua vida, mas a vida de todas as pessoas que estão vinculadas a você. Querem seja em sentido pessoal, familiar, profissional, não importa, todos são impactados e transformados. E evidentemente a constelação não está vinculada a um único tema de relacionamento, ou questões familiares, ou questões que envolvam somente o núcleo familiar. Não. Na verdade, a constelação é uma terapia que pode ser utilizada para todos os caminhos da vida da gente. Quer sejam relacionais, profissionais, práticos, de saúde, quer seja de relacionamentos diversos com cônjuges, namorados, filhos, depressão, problemas psicossomáticos, todo tipo de situação, dúvidas, vazios existenciais na vida, não importa o seu tema. Todos os temas que existem na vida de um ser humano, que envolvam qualquer aspecto da sua vida, social, político, religioso, não importa realmente a origem, podem ser vistos e elucidados à luz das terapias sistêmicas. Isso é absolutamente revelador e também transformador, porque tudo, absolutamente tudo, tem a ver com a nossa base de sustentação familiar. Tudo surge na estruturação da nossa família. Todos os aprendizados, assim como também todas as origens dos nossos problemas. Quando nós vamos buscar as soluções, vamos realmente à fonte deles, que é justamente nas questões sistêmicas que envolvem não só a família nossa imediata, mas as nossas famílias que antecederam a dos nossos pais, a dos nossos avós, a dos nossos bisavós, e essa cadeia toda está absolutamente interligada e afeta inevitavelmente a vida de todos nós, no aqui e no agora. É por isso que, de fato, tudo está vinculado às nossas origens. Não importa o seu tema, qualquer tema, ele pode ser elucidado à luz das terapias sistêmicas. Se você tiver qualquer dúvida a respeito disso que nós acabamos de conversar aqui sobre a terapia sistêmica, eu quero que você fique totalmente à vontade para colocar a sua opinião, a sua dúvida, o seu entendimento, se o seu caso pode ou não ser tratado dentro da visão sistêmica. Qualquer que seja o seu questionamento, eu vou responder com toda a praticidade e objetividade possível. Para mais informações, basta acessar o link que está na descrição desse vídeo e até o nosso próximo encontro.